Boa tarde mais uma vez aos meus queridos alunos do quarto ano. Hoje, em matemática, nós vamos estudar sobre os números decimais. As atividades estão no volume 3 da apostila, a partir da página 4. E a gente já começa a nossa aulinha com um assunto delicioso, né? Nós vamos falar do sorvete. Quanto que custa uma casquinha de sorvete aí na sua cidade? A tia Andressa pesquisou e ela descobriu que aqui em Cariacica, quem mora aqui em Cariacica, quando vai lá no shopping ou quando vai dar uma voltinha, né? Porque agora a gente não está podendo ir no shopping. Mas quando a gente toma aquele sorvete gostoso de casquinha, a tia Andressa fez uma pesquisa e descobriu que essa casquinha ela custa R$ 2,50 aqui em Cariacica. Talvez em alguns lugares pode já estar, né, já ter aumentado um pouco, pode estar R$ 3,00, mas em média o valor são R$ 2,50. O que isso significa? Isso significa que esse valor não é um número inteiro, que esse valor é um número que está, que a gente fala assim, que é um número quebrado, que esse número não está um número inteiro. O que isso significa? Vamos ver um pouquinho mais à frente o que isso significa quando a gente tem um númerozinho que ele tem uma vírgula nele. Então, olha só. Nossa primeira atividade, ela conta a história de como que surgiu o sorvete. Que, na verdade, o nome não era nem sorvete. Antigamente, ainda lá na Itália, o nome é gelato. E em muitos países da Europa, se você chegar lá e pedir um sorvete, eles não vão saber o que é. Então, se você chegar lá e pedir um gelato, aí eles vão te dar, então, um sorvete. E qual página? Então, vamos lá. Qual página? Lá na página 5 da nossa apostila, nós temos um exercício. Ô, tia, qual é a matéria? Gente, olha só, deixa a tia falar uma coisa para vocês, só um minutinho. Então, na nossa atividade, aí da página 5, vocês têm um exercício de associação. Então, o que vocês precisam fazer aqui? Nós vamos relembrar o que nós já estudamos lá no início do ano, sobre década, século e milênio. Então, década, de 10 em 10 anos. Século, de 100 em 100 anos. E milênio, de 1000 em 1000 anos. Ok? Então, vamos lá. O número 1 é o surgimento do sorvete. O texto ele não fala exatamente quando o sorvete surgiu. Ele só fala que foi há 4.000 anos atrás. Então, pensando nisso, né? Pensando nesse tempo de 4.000 anos atrás, então a gente vai deduzir que é antes do século 10, né? Então, a gente já deduz que é antes do século 10. Depois ele traz número 2, que o Marco Polo, ele conheceu o sorvete lá na China. E quando que ele conheceu o sorvete na China? Em 1271. Como que nós fazemos o cálculo quarto ano? De 1201 a 1300, o século é o século 13. Então, nós vamos colocar o 2 lá no século 13. E aí o texto fala que só 3 séculos depois, ou seja, 300 anos depois é que o sorvete chegou lá na França. Então, se o século era 13, eu vou somar mais 3 séculos, então vai ser o século 16. Então, eu coloco 3 lá no século 16. E aí, depois, 100 anos depois, ou seja, um século depois, ele chega... inaugura-se a primeira sorveteria. Então, coloca assim aquele monte de sorvete lá, com aquele monte de sabores gostosos que a gente conhece, para poder as pessoas usufruírem daquele local, como um lugar para vender propriamente dito o sorvete. Então, isso lá no século 17. Então, a gente coloca o número 4 lá. E depois, olha só, hein? Só no ano de 1834, ou seja, depois de 200 anos que se abriu a primeira sorveteria, depois de 200 anos é que chega o sorvete aqui no nosso
país, o nosso Brasil, que é um país tão quente, por isso a gente gosta tanto de tomar sorvete. E aí, no próximo exercício, vocês têm aí, olha, crianças de várias partes do mundo, tá? E em cada parte do mundo, o sorvete tem um valor diferente. E aí nós tínhamos que encontrar e vamos fazendo por eliminação, né? Vamos fazer por eliminação para descobrirmos qual o valor de cada sorvete em cada parte do mundo. Então, a primeira menina fala assim, ó, eu sou brasileira, paguei R$ 3,20 por essa casquinha. Se ela é brasileira, a nossa moeda é o real, então, da primeira casinha, R$ 3,20, ok? Como que nós colocamos esses valores dentro do quadrinho? Primeiramente, quando nós estamos falando de números decimais, nós temos uma parte que é inteira ou não, e uma parte que a gente fala que é uma parte quebrada, que nós chamamos de número decimal. Então, o número que vem antes da vírgula é a parte inteira. O número que vai depois da vírgula é a parte decimal. Então, quando nós estamos falando em valores, em dinheiro, porque em toda parte do mundo existe a moeda, né? E essa moeda, ela pode ser tanto a moeda inteira ou a moeda fracionária, que a gente fala que é essa parte decimal. A segunda menina, a loirinha aí, ela é uma australiana. E ela disse assim, ó, custou $1,35. Ah, então eu vou olhar lá, ó, a segunda caixinha é euro, não é? Depois é Novo Sol, depois é o peso. Opa, dólar australiano. Achei a moeda do país dela. Então, R$1,35. A próxima menina é do México e ela fala lá, ó, custou 8 pesos. Então, eu vou procurar a caixinha do pesos e vou colocar 8 pesos e 40 centavos. A outra mora na França. França é na Europa, a moeda da Europa é o euro. Então, aqui, ó, é só 80 centavos. Então, pensem bem, prestem atenção que nessa caixinha, eu preciso colocar na parte do euro o número 0. Por quê? Porque não temos uma parte inteira, só temos uma parte decimal. E quando nós não temos uma parte inteira no número decimal, eu represento a minha unidade com o número 0, tá? Toda vez que houver somente a parte decimal, o meu inteiro é representado pelo número 0. E a outra moeda também lá do Peru, né? A moeda do Peru é o Novo Sol, então 0,90. Agora nós vamos entrar propriamente dito na nossa matéria, que são os números decimais. Então prestem bastante atenção na explicação. Os números decimais, eles são compostos de duas partes, quarto ano. A parte inteira, que é aqueles números que nós já conhecemos, que é a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade do milhão. Então, por aí vai embora. E nós temos também a parte decimal, que é a parte que foi fracionada, ou seja, a parte que foi dividida e essa divisão não deu um número inteiro. Então, eu precisei de quebrar esse número. E aí nós temos as casas decimais. Então, eu tenho a parte inteira e a parte decimal. Na parte decimal, nós temos na primeira casinha o décimo, na segunda casinha o centésimo e na terceira casinha o milésimo. Olha só, na parte inteira, os números que estão da direita e vão para a esquerda, eles vão aumentando de valor. Então, eu tenho a unidade, depois eu tenho a dezena, depois eu tenho a centena, depois eu tenho a unidade de milhar. Então, eles vão aumentando. Na parte decimal, acontece o contrário. Na parte decimal, as casas após a vírgula, elas vão diminuindo
de valor. Então, a primeira casinha, o décimo, ele vale mais do que o centésimo vale mais do que o milésimo. Então, isso nós vamos aprendendo de pouco a pouco. E eu preciso que vocês prestem atenção agora, então, na explicação de que é um número decimal. Os números decimais, eles aparecem com frequência no nosso cotidiano, principalmente quando nós estamos falando de valores em dinheiro, quando nós vamos abastecer um carro, fazer um abastecimento de gasolina, né? Quando a gente vai comprar alguma coisa no supermercado, a gente fala assim, eu quero 3,2 kg. Eu quero 2,5 kg. Então, tudo isso faz parte dos números decimais, tá? Os números decimais, atenção que essa informação é importantíssima. A principal característica dela é a presença de uma vírgula. Toda vez que vocês virem um número que tem uma vírgula, significa que esse número é um número decimal. Então, a principal característica é a presença de uma vírgula. Os números decimais, eles são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal. Então, a parte inteira é a parte que vem antes da vírgula e a parte decimal, a parte que vem depois da vírgula. Todos os números decimais, eles podem ser escritos em forma de fração. Por exemplo, se eu pegar uma moeda de R$1 e dividir ela por 10, eu vou ter 10 centavos. Se eu dividir ela por 100, eu vou ter 100 centavos. Então, nós conseguimos fazer essa divisão e representar o número decimal por parte de uma fração. Por exemplo, uma moeda de 10 centavos, ela representa 1/10 do inteiro. Uma moeda de 1 centavo, ela representa uma parte de 100. Então, a gente diz que ela é 1 centésimo, tá? Então, as frações, né, que nós vamos aprender mais lá na frente, tá? Que nessa apostila ainda, lá na frente, nós vamos voltar às frações, só que nós vamos ligar fração e número decimal. Então, por isso é importante que vocês tenham esse primeiro contato com os números decimais agora, para que vocês saibam lá na frente juntar a fração e o número decimal. Os números decimais, como a tia Andresa falou, podem ser representados, então, por fração. E quando são representados por fração, nós temos também, antes da vírgula, a parte inteira. E depois da vírgula, a parte decimal, que é a parte que a gente fraciona. 1/10, 1 centésimo, 1 milésimo. Os outros, nós não vamos estudar. Vamos parar no milésimo. Então, quando nós falamos em décimos, eu tenho uma parte de 10. Quando nós falamos em centésimos, eu tenho uma parte de 100. E quando eu falo em milésimo, eu tenho uma parte de 1000, tá bom? Então, vamos lá. Quando nós estamos falando do sistema decimal, nós lembramos logo de dinheiro, porque o sistema monetário, ele é representado pelos números decimais. Então, como é que funciona, quarto ano? À medida que nós vamos subindo as casas das partes inteiras, a partir do momento que nós vamos subindo, nós vamos multiplicando esse número por 10. Ou seja, 1 vezes 10 igual a 10. Então, eu vou ter o número 10, que representa uma dezena. Depois, se eu multiplicar 10 por 10, eu vou ter o número 100. E aí, eu tenho a casa das centenas. Se eu multiplicar 100 por 10, eu vou ter o número 1000. Na casa da unidade de milhar. Se eu multiplicar 1000 por 10, eu vou ter o número 10.000, da casa das dezenas de milhar. E o mesmo acontece. Se eu for agora trazer esses números, voltar com eles, eu vou dividindo por 10. 10.000 dividido por 10 igual a 1000. 1000 dividido por 10 igual a 100. 100 dividido por 10 igual a 10. 10 dividido por 10 igual a 1. Então, é só lembrar. Subiu, multiplica. Desceu, divide. Ok? E isso acontece com os valores das casas decimais. Se eu tinha uma unidade, quando eu transformo
ela em décimo, eu vou dividir 1 por 10. E aí, então, eu vou ter 0,1, que é o mesmo que eu falar 1 décimo, que é assim que nós fazemos a leitura, 1 décimo. Se eu pegar esse 1 décimo e dividir por 10, eu vou ter 0,01, porque eu vou ter 1 centésimo. Lembra que eu falei lá na parte inteira, quando sobe, aumenta, quando desce, diminui. Então, quando nós estamos falando das casas decimais, à medida que nós vamos descendo de décimo para centésimo, de centésimo para milésimo, esse valor vai diminuindo, tá? Então, se eu tiver 0,10, eu posso dizer que eu tenho mais do que 0,23, tá? E isso vocês vão aprendendo daqui a pouco. Então, o próximo exercício também pediu para vocês colocarem lá qual é o valor da casquinha de sorvete. Então, cada um coloca aí no seu valor, quanto que é a casquinha de sorvete e tá beleza. Aí nós nos deparamos com esse exercício aqui. O que a tia Andresa vai mostrar agora é só para vocês poderem terem uma noção daquilo que eu disse, da parte inteira e da parte decimal. Então, a unidade monetária, R$2, R$4, R$5, R$10, que é a parte inteira, é a unidade monetária, é o valor inteiro. Já os centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos, é a parte decimal. Então, nós temos a parte inteira e a parte decimal. Como que nós colocamos isso dentro de um quadro valor de lugar? É simples. Vamos colocar os números de acordo com a formação que a leitura desse número nos traz. Por exemplo, 10 centavos. Eu não tenho nenhuma parte inteira. Então, lá no lugar da unidade é 0. E depois, lá nos décimos, nós vamos colocar 1. Por quê? Porque 1 significa a mesma coisa que 10. Depois, nós temos lá na parte do 1 centavo. 1 centavo significa que foi dividido por 100. Então, como que nós fazemos isso? Na parte das unidades, é o 0. Na parte dos centavos, não tenho décimos. Então, lá no lugar do décimo, eu coloco um 0. E lá no centavo, eu coloco 1. Por quê? Porque foi dividido em 100 partes. E dessas 100 partes, usou apenas uma. R$1,07. Opa, R$1. Unidade monetária. Então, o que eu faço? Eu tenho um inteiro. Um inteiro. E 7 centavos. Centavos, né? Vem da palavra 100. Então, o que eu coloco ali? 0,7. Por que não, tia Andresa, o 7 não é no lugar do décimo? 7 é maior ou menor do que 10? Ah, 7 é menor do que 10. Se é menor do que 10, então eu não posso colocar ele na casa do décimo, porque a casa do décimo vale 10. Então, todo número que for menor do que 10, nós vamos colocar na próxima casinha, que é o centésimo. Depois, 50 centavos. 0, não tenho nenhuma unidade monetária, não tenho nenhuma parte inteira. 50. E aí, eu preencho com o meu 0. Depois, 32 pesos e 68 centavos. 32. 32, então, o 3 é a dezena. O 2 é a unidade. 68 centavos. Então, a primeira casinha após a vírgula. Preciso que alguém feche o microfone, por favor. Primeira casinha após a vírgula é o 6. A segunda é o 8. Então, nós vamos obedecendo as casas decimais de acordo com o lugar que ele ocupa no número. E 50 euros e 5 centavos. 50 euros, então eu tenho 5 dezenas.
certo? Não tenho nenhuma unidade. E 5 centavos. 5 é menor do que 10. Então, lá na casa do décimo, eu coloco 0, porque 5 é menor do que 10. E lá na casa dos centésimos, eu coloco 5 para preencher o meu quadro, tá? Agora sim, o exercício propriamente dito. Júlia, a menina brasileira, já anotou no quadro de ordens o preço em reais da casquinha que comprou. Complete o quadro com os preços de uma casquinha nos outros países indicados na página 5. Então, lá na Austrália, esse sorvete custa $1 australiano e 35 centavos. Então, como que nós colocamos isso daí, gente? 1 é a parte inteira. 1 é a parte inteira. Os centavos faz parte das casas decimais. Então, nós vamos colocar aí de acordo com o valor das casas decimais. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é aqui. Olha aí essa partezinha azul. Tá vendo aqui, ó? Unidades, eu represento com a letra maiúscula. Olha lá, ó. Unidades, toda unidade monetária, todos os números inteiros, eu represento com letra maiúscula. U para unidade, D para dezena, C para centena, o M para unidade de milhar, todos eles com letra maiúscula. Quando nós vamos para as casas decimais, os números são, as letras são representadas por letras minúsculas. Olha lá, ó, décimos, o D é minúsculo. Centésimo, o C também é minúsculo. Por quê? Porque senão eu posso confundir com dezena e com centena. Então, parte inteira, os números são representados por letras em maiúsculo. Na parte decimal, os números são representados por letras em minúsculo, ok? México, 8, unidade, parte inteira, 40, parte decimal. Então, eu tenho 2 casas após a vírgula. Então, eu vou preencher essas 2 casas. Na França, 0,80. Então, 0 não é nenhuma parte inteira. Não tenho nenhum inteiro aí, eu só tenho parte decimal. Então, a parte inteira eu represento com 0,80. E lá no Peru, 2,90. Então, 2, a unidade monetária, parte inteira, 90, a parte decimal. É muito comum, quarto ano, vocês confundirem parte decimal com décimos, tá? Parte decimal é a parte que foi fracionada, ela não está inteira, ela está repartida. Décimos é o nome que se dá a uma dessas partes, tá bom? Porque às vezes confunde um pouquinho vocês. Próximo exercício, vocês tinham que completar fazendo a decomposição. Então, primeiro já trouxe um exemplo, ó. Eu tenho 23 inteiros e 8 centésimos. Por que eu leio 8 centésimos, tia Andresa? Porque o meu último número terminou na casa dos centésimos. Por favor, quem está com o microfone aberto, por favor, fechar. Confere aí, porque deu interferência aqui para mim. Como terminou na casa dos centésimos, a leitura que eu irei fazer é referente aonde terminou esse número. Se terminou na casa dos centésimos, então 8 centésimos. Como aqui nós estamos falando de unidade monetária, então nós iremos falar assim, R$23,08. Se estivermos falando de números decimais, 23 inteiros e 8 centésimos, ok? E aí depois nós temos um outro número, 37 inteiros e 7 o quê? 7 décimos. Por que décimos? Porque o número terminou na casinha do décimo.
Então, quando nós vamos colocar isso na decomposição, nós vamos dizer que nós temos 3 dezenas, 7 unidades e 7 décimos. Então, eu tenho 3 dezenas, 7 unidades e 7 décimos. Se fôssemos colocar isso em números, 3D maiúsculo, 7U maiúsculo e 7D minúsculo. Mas eu coloquei assim porque eu quero que vocês exercitem a escrita. Próximo, eu tenho 2 centenas, 6 dezenas, 9 unidades. Eu tenho décimo? Não tenho décimo. Então, eu não preciso colocar 0 décimos. Eu não preciso, porque eu não leio o número assim. R$ 269,00, 0 décimos e 5 centésimos. Eu não leio, nós não lemos, né? Se alguém lê assim, eu não conheço. Nós lemos assim, R$ 269,05. Ou 269 inteiros e 5 centésimos. Então, nós não precisamos colocar o 0 quando ele está em alguma casa decimal ou alguma parte inteira. Não precisa, tá, gente? 8 centésimos. O que eu sempre falo com os meus alunos? Quando aparecer a leitura dessa forma, o que a gente faz? Localizamos primeiramente a casa que ele está falando. Ele está falando da casa dos centésimos. Ok, ótimo, maravilha. Então, o que a gente faz? A gente coloca o 8 lá nessa casinha. Termina por aí? Não termina por aí, porque uma das características do número decimal é que ele é composto por vírgula. Então, nós não podemos escrever um número decimal sem colocar vírgula. Então, o que a gente faz? Preenche as casinhas que estão faltando com 0. E aí, a gente preenche e tá aí bonitinho o nosso número. Depois, 4 dezenas. Muito bem, vou lá na coluna da dezena e coloco 4. 9 unidades. Vou na casinha da unidade, coloco 9. 3 décimos. Olha aí o dezinho minúsculo. Vou lá no décimo, coloco 3. 7 centésimos. Olha o Czinho minúsculo. Aí eu vou lá e coloco 7. Mesma coisa com outro número. Agora centenas. 8 centenas. 7 dezenas. 6 unidades. Atenção, quarto ano, tem que ter a vírgula logo após a unidade. A vírgula sempre fica após o número da unidade. Não importa se ele é 0 ou não. Sempre após a casinha da unidade, vocês precisam colocar o 0. Se não colocar, a vírgula. Se não colocarem a vírgula, também vai estar errado, tá? Porque a característica do número decimal é a presença da vírgula. Então, quem não colocou a vírgula, precisa colocar a vírgula. A vírgula fica sempre após o número da unidade, ok? Depois, 5 décimos e 4 centésimos. Vamos lá, continuando. Agora é para fazer a leitura. 9 centenas, 3 dezenas, 4 unidades e 5 décimos. Preciso colocar 0 centésimos? Não, o número terminou no décimo, então eu coloco apenas 5 décimos. E agora o próximo, 8 unidades e 9 décimos. Então, coloco 8,9. Não preciso colocar centésimos, porque eu não tenho nada na casa dos centésimos. Depois vocês têm aí para colocarem 2, inventar 2 números, escreverem nas últimas linhas e fazerem a decomposição. Aí é com vocês, na volta a gente vai ver o que vocês fizeram. Operações matemáticas com números decimais, tá? Nós também fazemos operações matemáticas com números decimais. E para isso, nós precisamos seguir uma regrinha básica, que é super, hiper, mega fácil. Vírgula debaixo de vírgula. Vírgula debaixo de vírgula. Se seguir essa regrinha, não tem erro na hora de somar, de diminuir, de multiplicar ou de dividir.
ok? Então, vamos lá. Para realizar as operações dos números decimais, devemos alinhar os números segundo a vírgula e as casas decimais que possuem. Então, tia Andresa trouxe um exemplo de adição e de subtração. Adição, eu tenho aí, ó, 3 inteiros e 23 centésimos, porque acabou na casinha do 100, 2 casinhas depois da vírgula, centésimos, mais 12 inteiros e 475 milésimos, por quê? Porque é a terceira casinha após a vírgula, milésimo, e depois 7,8 décimos, porque só tem uma casinha, 7 inteiros e 8 décimos. Tia Andresa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou colocar esses números um debaixo do outro? Simples. Vírgula debaixo de vírgula. Repete comigo. Vírgula debaixo de vírgula. Então, vamos lá. Primeiro número. R$3,23. Preciso somar mais 12,475. Então, olha lá. O 3 é minha unidade, o 2 é minha unidade. Então, unidade debaixo de unidade, vírgula debaixo de vírgula. 7,8. 7 é minha unidade, vírgula debaixo de vírgula. E aí, tia Andresa, como que a gente faz para a gente não confundir na hora de somar? Eu dou uma dica para vocês. Preencham as casinhas com zero. Preencha as casinhas que faltam com zero. Por exemplo, no primeiro número, eu tenho... Só um minutinho, amor. No primeiro número, eu tenho 2 casas decimais após a vírgula. No segundo número, eu tenho 3 casas decimais. Então, a gente faz o quê? Preenche com zero. No terceiro número, eu só tenho um número após a vírgula. O que a gente faz? Preenche com zero. Após fazer isso, não tem erro. Tá vendo? Agora, todos os números têm 3 números após a vírgula. Todos eles têm 3 números após a vírgula. Então, agora não tem o erro na hora de somar. 0 mais 5, 5. 7 mais 3, 10, sobe 1. 2 mais 4, mais 8, mais 1, 15. Sobe 1. 3 mais 1, 4. Mais 2, 6. Mais 7, 13. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Pronto. Só que está faltando uma coisa. Está faltando a vírgula. Então, o que a gente faz? Agora a gente vai contar quantas casinhas decimais eu tenho antes da vírgula. Vou contar quantas casinhas eu tenho antes da vírgula. Então, eu tenho 2 casas antes da vírgula, porque eu tenho o 1 e o 2 do 12. Aí eu vou lá e coloco a minha vírgula. Ou, se vocês seguirem o que tia Andresa falou, vírgula debaixo de vírgula, vírgula sempre após o número da unidade. Aí não tem erro, quarto ano. Vírgula sempre após o número da unidade, não vai ter erro na hora de fazer as continhas de adição ou de subtração com os números decimais. Olha essa subtração. R$10 menos R$6,95. R$10 menos R$6,95. Tia Andresa, como que eu vou armar essa continha? Simples, quarto ano. 10. Ok? 10 reais. R$6,95. Então, 6 é o número que está perto da vírgula. Se ele está perto da vírgula, ele é a unidade. Então, eu vou colocar ele debaixo da unidade do 10. Qual é a unidade do 10? O 0. Então, eu coloco o 6 debaixo da unidade. E o que eu faço agora? Agora, nós vamos preencher com o que falta. O que falta? Uma vírgula e 2 zeros. E aí, nós vamos preencher. Por quê? Porque o 10 é um número inteiro. Ele está inteirinho. Ele não foi dividido, ele não foi fracionado, ele não tem parte decimal. Ele está inteiro. Então, o que Nossa, tá lindo. a gente coloca
vírgula e preenche. E aí, vamos fazer o quê? A nossa subtração. Por favor, quem está com o microfone ligado. Agora, a gente faz o quê? A subtração. Eu não posso tirar 5 de 0, então eu vou pegar emprestado para a próxima casa. A próxima casa também é um 0, também não posso pegar emprestado lá, então eu vou pegar emprestado no 10. 10 tiro 1, fica 9. Passo para lá, pego emprestado, também fica 9. Passo para a casinha, fica 10. 10 menos 5, 5. 9 menos 9, 0. 9 menos 6, 3. O que está faltando? Está faltando alguém desligar o microfone, que está dando interferência aqui para mim. Tem alguém de microfone ligado. Beleza? Ah, desculpa, tia. Eu vim aqui, não sou eu, não. Tá, então desliga aí quem está de microfone ligado, tá? E agora o que está faltando aí, quarto ano? Está faltando colocar o quê? A vírgula. Vírgula debaixo de vírgula. Vírgula depois da casinha da unidade. A casinha da unidade é o 3. Então, eu coloco a vírgula após a unidade, ok? Então, olha só. Para casa, vocês irão fazer apostila 9, página 9 e página 10. O que é a página 9 e a página 10? São exercícios de adição e subtração com número decimal. Então, aqui vocês vão ter uma sorveteria também, que está vendendo alguns lanches, algumas casquinhas de sorvete. Tem os valores aqui. Vocês irão fazer os cálculos de acordo com as informações que vão trazer aqui, tá? Então, quem prestou atenção agora, quem viu a explicação da tia Andresa, lembre-se, na hora de fazermos as continhas, aqui ainda na atividade de vocês está muito fácil, porque o quadro valor de lugar veio dividido. Quando não estiver dividido, é só vocês lembrarem, vírgula debaixo de vírgula. A vírgula vai sempre após o número da unidade. E aí, então, não tem erro, vocês não irão colocar os números nos locais errados. Quando um número tiver 3 casas decimais e um número tiver apenas uma casa decimal, vocês vão lá e colocam e preencham com 0, que aí fica tudo certo, ok? Um beijo e até a próxima.